Fala rapaziada, beleza? E aí, conta pra mim, vocês têm filho? Ou estão esperando filho? A esposa tá grávida? Pretendem adotar uma criança? Conta pra mim, fala aí pra mim por que vocês chegaram nesse vídeo. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a minha experiência, tá? Criar filho homem é a maior dificuldade do mundo. Está sendo a coisa de longe mais difícil que eu já fiz na minha vida. Eu tenho um filho de 2 anos e eu vou falar um pouquinho sobre como está sendo criar, né? E as minhas expectativas para o futuro, enfim. Desde já deixa seu like aí, compartilha com quem precisa ouvir esse vídeo, se inscreve no canal e vamos lá. Então, eu tive uma criação muito boa, né? Eu tive uma família maravilhosa, minha mãe, meu pai, meus tios, meus avós, enfim, eu tive pessoas, cara, incríveis assim na minha vida. Eu me considero muito sortudo com relação a isso, muito abençoado, né? Acho que Deus me abençoou muito com relação à família. Então, por isso que hoje eu me sinto na obrigação moral de ser um ótimo pai para o meu filho. Eu sei que às vezes eu vou errar, isso é inevitável, nós somos seres humanos. Meu pai errou comigo, minha mãe também, mas enfim, a gente até vai abordar isso mais à frente. Mas eu me sinto muito confortável de dizer que eu tive bons pais, dizer que eu tive uma infância boa. Eu vivi bem, cara. Eu vivi assim, a gente era muito pobre, minha família era muito pobre. Eu morei até os meus 6 ou 7 anos, se eu não me engano, em casa de sapê, né? Que é aquela casa de barro com bambu trançado. Mas, cara, fui muito feliz mesmo naquela criação, até porque a gente não tem expectativa, né, antes disso, a gente não tem como comparar uma coisa que a gente nunca teve. Então, pra mim, aquilo ali era minha casinha, muito boa, muito confortável. E principalmente, cara, tinha muito amor, né? Tinha muito amor. Minha família era muito próxima. Meu pai, hoje que meu pai é falecido, eu percebo que meu pai era um alicerce da família. Ele que muitas vezes ele mantinha a família unida, né? Tanto que até hoje eu tenho esses valores. Eu gosto de família unida. E hoje com 35 anos eu consigo entender e analisar criticamente como que foi, quais foram os ofensores, né, para saber o que prejudicava o meu pai em me educar e o que me prejudica hoje a educar meu filho, né, cara? Uma coisa assim que fica muito nítida na questão do, do filho homem, né, do filho do sexo masculino, é a questão da sexualidade. Cara, assim, desde antes do meu filho nascer, e não estou dizendo que isso reflete o meu pensamento ou que seja a coisa certa, mas é bate-papo, né? Eu percebo que existe muita preocupação, né, entre aspas, assim, com relação à escolha sexual da criança. Olha que absurdo, né, cara? Eu hoje, assim, eu não falo abertamente sobre isso, mas a verdade é que eu não me preocupo com a opção sexual do meu filho. Eu não, não gostaria que ele sofresse violência no futuro, seja por qual motivo for, né? E eu acredito até que muitas pessoas que comentam a respeito da opção sexual dos filhos, no fundo, eles têm medo do filho sofrer violência. Talvez a maioria, não todos, mas a grande maioria tem medo do filho optar, às vezes por ser gay, ou enfim, cara, por medo de violência, né? Eu acho que tudo é por medo de violência que o filho possa sofrer. Então, óbvio que eu não quero que meu filho seja violentado de maneira nenhuma no futuro, mas eu não me preocupo com a escolha sexual dele porque não me diz respeito e principalmente eu acho que eu não tenho controle sobre isso. Eu não consigo, ninguém consegue ter controle sobre isso. É uma questão puramente biológica da pessoa. Eu acredito que as pessoas têm o direito de optar pelo que lhes faz bem. Então, eu não sei, talvez alguém entenda melhor sobre isso do que eu. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas talvez tenha alguma explicação patológica, alguma explicação filosófica, alguma explicação espiritual. Eu sei que eu não sei qual é. Deixa nos comentários aí se você tem alguma indicação de estudo ou de vídeo que fale sobre isso, seria interessante. Mas de fato eu não me preocupo com isso e eu percebo que existe muito apelo das pessoas que cercam a gente, principalmente amigo, né, cara? Pô, amigo é uma desgraça pra isso.
e fica fazendo alguns tipos de comentário, né, que acabam, quando pega uma pessoa pobre intelectualmente, deixando interferir na educação que ela dá para o filho dela, né? Graças a Deus não foi o meu caso, né? Claro que eu convivia com os amigos do meu pai e era inevitável, tanto o meu pai brincava com os filhos dos outros, quanto os outros brincavam comigo, e era uma coisa deles, né? Assim como às vezes tem amigo nosso que fala, por exemplo, um amigo meu vai ser pai de menina, e aí fica aquela coisa, ih, vai dar o sogrão, e aí o genro e tal, não sei o que, fica aquela pressão. E às vezes também acontece do contrário, fala aí, o moleque vai ser borracha fraca igual o pai, não sei o que e tal. Enfim, cara, coisas que acabam impactando pessoas que não têm a cabeça preparada, né, cara, para lidar com essas coisas. Então, isso é péssimo no sentido de influenciar o menino, né? Porque, por exemplo, a menina, você não vê ninguém brincando das mulheres, ou até dos homens também, falando, pô, tua filha vai ser sapatão, cara. Caraca, que merda e tal. Não, não tem isso. Tem pro homem. Pra menina é muito, cara, pelo menos eu nunca vi. Eu não consigo conceber. E, novamente, não que ser ou não ser da opção sexual lésbica ou bissexual, enfim, o que seja, vá fazer da pessoa menos humana. Não, longe disso. Só que rola uma pressão social em cima disso, tá ligado? Quando a pessoa mano, muita falácia falar que ninguém trata ela diferente. É mentira, claro que trata. Claro que trata. Então isso pode causar uma alienação na educação que o pai está oferecendo para essa criança. E no homem isso é muito presente, cara. Muito presente. Outra coisa também, cara, porra, isso me deixa muito, muito puto, cara. É com relação à pressão pro cara ser pica, ser foda, ser o caralho de asa. Mano, isso faz com que muitos filhos homens se debandeiem, cara, pro lado errado da coisa, sabe? Tipo, criminalidade, prática de atividades ilegais, abandono dos estudos, ingressa no mercado de trabalho muito cedo, sem estar preparado para isso. Então, assim, é tudo por conta dessa pressão, cara, que rola pro cara ser o mais pica, o mais foda, o mais comedor e tal, e fica todo mundo em cima dele, e ele inevitavelmente acaba se comparando, porque o homem é muito competitivo, né, cara? E ele fica se comparando com MC, fica se comparando com influencer, essas pessoas que aparentam ter uma vida fácil, de riqueza, ficam normalizando a vida bandida, a vida do tráfico, sabe? Então, assim, cara, isso é muito negativo, porque sempre pega as pessoas de baixo intelecto, as pessoas que não estão preparadas, que não têm uma proteção intelectual para lidar com esse tipo de pressão. E elas acabam sucumbindo a muitas vezes atividades criminosas ou então a subempregos, né, que oferecem um salário de merda e depois para sair dessa vida é muito difícil, porque a idade vai passando, você vai perdendo sua idade para se capacitar, para se profissionalizar e depois fica muito mais difícil, né, cara? Então isso é uma coisa que também me incomoda demais, 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 demais. E isso pode levar até o próximo quesito, que é a questão de família, né, cara? O homem também ele sofre uma pressão muito grande para constituir família, né? Uma coisa que não acontece tanto com a mulher. A mulher, pelo contrário, as pessoas não recomendam que ela. Voltando, rapaziada, eu tive que atender aqui rapidinho. Então, assim, acontece essa pressão para o cara constituir família, é uma coisa que não acontece do contrário. E, cara, isso atrapalha demais. Isso atrapalha demais porque tira o foco do que realmente importa, que é para o homem na idade produtiva, além da educação, óbvio, que é o mais importante para mim, principalmente a de base, a questão do ensino profissionalizante, né? Ele precisa entender aonde ele se encaixa no mercado de trabalho, que hoje em dia é muito dinâmico. Ele precisa se voltar para conceitos ético-morais que vão ajudar ele em todos os aspectos da vida antes dele pensar em constituir família. E muitas vezes ele extrapola isso por pura pressão, né, na intenção de comer alguém, na intenção de curtir com os amigos e mostrar que ele é o superior, que ele é o Power Ranger vermelho da turma, ele acaba se desviando. Então é uma coisa também que acontece por muita pressão social,
né, das pessoas em cima dele, e ele acaba se voltando às vezes até contra a família, né? E nisso também a gente entra em outro assunto que é a questão dos conflitos familiares, né, cara? Eu vejo assim, e essa parte é muito por alienação dos pais. Cara, a quantidade de pais que acham bonito, cara, o conflito entre pais e filhos, assim, que não se resolve, né? Você vai conversar às vezes com um pai que brigou com o filho, ele se acha certo por ter agredido às vezes fisicamente o filho, né? Ele não acha certo o diálogo, a conversa, né? É por isso assim, cara, eu apanhei na infância, né? Isso não me marcou de maneira nenhuma, eu não tenho nenhum trauma com relação a isso, mas eu não bato no meu filho, tá ligado? Eu não acredito nessa forma de educação. Não acho que isso seja positivo de nenhuma maneira. Não acho que isso ensina, que isso ajude meu filho de maneira nenhuma, então eu opto por não fazer. Meus pais achavam que isso daí seria melhor para mim, então eles fizeram, mas é um direito deles, não me afetou em nada. E como eu falei no início, as pessoas erram, né? Ninguém é perfeito, não existe uma fórmula de bolo de como criar filhos. Então em algum momento a gente vai errar. Eu posso estar completamente errado por não bater, mas e aí? É a opção que eu fiz. Eu prefiro tentar por outros métodos. E tem pessoas que são o contrário, cara. Eles sempre tentam pelo caminho da violência, pelo caminho da força e se orgulham disso, né? Aquela coisa de, cara, não, comigo o filho não se cria. Comigo não, o filho não tem vez. Eu falei com ele 3 vezes, não resolveu, expulsei de casa e tal. E nesse ponto afeta também muito as meninas, né? Principalmente nos momentos de fragilidade. Quando termina relacionamento, seja por violência, por alguma coisa, muitas vezes a família não abraça ou até no momento de gravidez indesejada, né, cara? Porra, isso é péssimo pra mulher e tal. Mas o homem também ele sofre muito essa questão da pressão por conta de pais alienados, né, cara? Que acham que é normal um conflito, seja ele verbal ou físico, com o seu filho a partir de uma certa idade. E, cara, isso não existe, não tem condição de eu pensar em agredir o meu pai ou minha mãe. Não, cara, é inconcebível, inconcebível, eu não consigo. Não consigo, simplesmente existe uma trava moral na minha cabeça e a mesma coisa vai acontecer com meu filho. Eu não consigo me imaginar o meu filho com 18, 17, 20, 30 anos e eu caindo na mão com ele. Cara, não tem como, não tem como. Eu prefiro realmente pegar meus panos de bunda e sair fora. Cara, eu posso estar completamente errado no meu pensamento, mas eu como cristão, eu não consigo imaginar a minha vida assim. Então eu prefiro me abster disso e, cara, sair fora. Pode ser que na hora do impulso eu tenha que reagir em legítima defesa. Mas eu iniciar uma agressão contra o meu filho, não tem como, tá ligado? Não tem como. Assim como a minha esposa, pra ninguém, cara, eu não consigo iniciar conflitos. Só se for pra me defender ou defender minha família. Então, isso é uma outra pressão que rola que atrapalha demais, cara. E além disso, a gente tem também a questão do. Como é que eu vou explicar isso, né, cara? Mas a gente não é. A gente não consegue se espelhar nos nossos pais. Isso eu tô usando como exemplo, tá? Eu uso muito meu pai como exemplo. Meu pai era uma pessoa de pouco estudo, mas ele era um homem muito sábio, ele tinha muita sabedoria de vida, então isso me ajuda muito hoje em dia. Mas eu vejo que muitos pais não são exemplos para os seus filhos, né? Porque eles já vêm de uma criação toda cagada e aí passa para o filho também essa questão de esses traumas, essas paranoias, essas coisas que eles carregam. E aí o filho não tem um ídolo, não tem no pai um ídolo, um herói, não tem um espelho para ele se refletir, entendeu? Então isso é uma coisa que impacta muito também, cara. Então uma dica que eu dou para você que é pai, ou todas as pessoas que têm aí uma pessoa sob sua tutela, né? Aí independente se for homem, menino, né, no caso, ou menina, cara, sejam heróis, sejam ídolos para os seus filhos, procurem o seu amadurecimento intelectual, procurem ser pessoas com as quais seus filhos queiram ser, né?
não sejam pessoas vagas, sabe, que não conseguem oferecer nada de novo para o filho, um desafio, uma coisa que seja, que agregue, que crie valores, que crie conceitos ético-morais, que fomente, né, o pensamento crítico no seu filho. Então, seja de fato um exemplo, um herói, um ídolo para eles, porque isso está muito em falta hoje em dia. A gente não tem no país, a gente pouco tem no mundo, né, ídolos vivos, pessoas que a gente olha e fala, cara, que orgulho dessa pessoa e tal. Então a gente tem que ser dentro de casa essa figura, né? Isso é muito importante. E, cara, por último, assim, estimule a competição. O homem precisa ser estimulado a competir, mesmo que seja contra ele mesmo, tá? Isso, cara, uma coisa que me irrita muito é a frase: o importante é participar. Caralho, essa frase é muito idiota, é muito imbecil, e isso mata o comportamento masculino. Cara, é muito importante competir, com certeza, é necessário, é obrigado, mas a pessoa tem que ter, o seu filho ele tem que ter o conceito de que é muito importante ganhar. Ele precisa ganhar, mesmo que seja dele mesmo. E aí por que eu estou falando isso? Porque a pessoa que compete contra ela mesma, ela quer sempre ser melhor, ela quer sempre ser uma versão melhor de si mesma. Então ela precisa ter esse instinto de competição sempre estimulado nela, sempre alimentado no cerne da alma dela, para que ela entenda que nunca está bom o suficiente. Ah, mas isso vai gerar uma pressão psicológica em cima da pessoa. Cara, azar. Ela precisa melhorar isso nela. Entendeu? Precisa buscar uma cura para esse trauma, mas ela precisa passar por esse trauma. Porque pessoas que não competem são fracas. Fracas de alma, fracas de intelecto. Se conformam com qualquer coisa, não questionam o status quo. E isso é péssimo. É tudo que os governantes precisam que a gente seja. Já nem vou desviar muito o foco para a política, mas basicamente o menino ele sofre muito com essa ausência de espírito competitivo. Isso é péssimo para criar meninos. Não que meninas também não precisem competir, claro que precisam, mas o homem ele depende quase que fisiologicamente disso. Então estimulem o filho de vocês a competir sempre, para que eles sejam cada vez versões melhores, e blindem o pensamento crítico do filho de vocês, para que eles sejam críticos e que eles entendam a raiz e a origem de todos os pensamentos que eles defendem, porque senão eles vão ser papagaios de internet, papagaios de filosofias alheias. Então não deixe, por exemplo, que ele não questione esse vídeo. Ele precisa questionar. Ele precisa debater tudo de maneira educada, sem uso da violência, mas que ele consiga debater sempre de maneira inteligente, que ele consiga sempre ter um espírito competitivo dentro dele, no sentido de querer entender o máximo, querer ser o máximo, querer vencer o máximo, para que ele seja de fato um homem e não um menino, né? Que é a maioria das coisas que a gente vê hoje em dia. Meninos de 40, meninos de 37, meninos de 52 anos. Então é por isso que eu acho que é muito difícil criar filho homem, né? É difícil ter filhos, né? Eu digo até que estrategicamente na sociedade hoje é uma desvantagem você ter filhos, mas é um papel que eu me orgulho todo dia de ter, né? Eu sou muito feliz por conta do meu filho. Eu acho que eu nunca, acho não, eu tenho certeza, eu nunca amei tanto como eu amo meu filho, e eu jamais vou abrir mão de dar para ele a educação a melhor que ele merece, cara. Assim, eu acho até que eu não sou bom o suficiente para ele. Um dia, daqui a tantos anos, ele pode ver isso aqui e sentir orgulho ou sentir vergonha. Mas eu nunca vou deixar de mostrar para ele, nunca vou deixar de criar, de estressar ele ao máximo, para que ele consiga ser uma pessoa de bem, para que ele consiga ser um homem digno, né? Eu acho que ele merece isso. E vocês que são pais, cara, não desistam dos filhos de vocês, mas primeiro trabalhem o intelecto de vocês, para que vocês possam oferecer algum desafio para o filho de vocês. Beleza, pessoal? Por esse vídeo é isso. Se concordam, comentem. Se não concordam, comentem também. Tamo junto, se inscrevam no canal. Forte abraço.